E aí, pessoal, estamos juntos mais uma vez e novamente vamos falar de uma das coisas mais importantes para a raça humana. Fé é pensamento. Você já parou para pensar nisso? Fé é pensamento. Romanos capítulo 11, no verso de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Romanos capítulo 11, verso 1, fala de pensamentos predominantes. Qual o pensamento que predomina em você, em sua mente, no seu dia a dia? A fé é um pensamento, só que são pensamentos que predominam, que prevalecem. As coisas já existem no pensamento. Alguém já pediu para você pegar algo e você não conhece esse objeto ou coisa e você fica se perguntando e o seu cérebro não encontra a resposta. O que será isso que alguém está pedindo para mim? É porque você não criou essa imagem ou não tem essa imagem, nem recebeu essa imagem em seu pensamento. Se alguém pegar qualquer coisa que não seja aquilo que te pediram e você não conhece e dizer, é isso aqui, a sua mente vai dizer, ah, entendi, isso aqui é o que me pediram, mesmo não sendo. Por quê? Porque a sua mente pegou aquela imagem e fez daquilo aquilo que deveria ser e na verdade não é. Pois bem, vamos pular essa parte aí, vamos seguir em frente. Qual o pensamento de um cego que quer muito enxergar? Provavelmente que um cego de nascença pense, se Deus fez o homem do pó da terra, o que é para ele pegar o pó da terra e fazer novos olhos para mim? Lembrando que fé é pensamento. Nós vamos seguir essa linha. Se fé é pensamento, e eu destaquei aqui, é pensamento predominante, ou pensamentos predominantes. Você formula, cria imagem, cria aquilo que se quer. E as coisas passam a existir já na sua mente antes de se materializar. Então, se um cego, ele provavelmente vai pensar em enxergar novamente. João capítulo 9, verso 6, diz que Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego. Vamos dar uma pausa aí que chegou o cliente. Bora prosseguir, pessoal. Tive que dar uma pausa aí para atender o cliente, mas vamos seguindo em frente. Falamos de fé é pensamento, pensamento predominante. Falamos de João 9, verso 6, onde Jesus cospe na terra, faz lodo e unta os olhos do cego. Por quê? Porque esse cego estava muito querendo enxergar e provavelmente esse cego pensou que se Jesus é o Filho de Deus, então Deus pode fazer novamente novos olhos para ele e voltar a enxergar. Vemos aqui que quando Paulo diz no que pensar em Filipenses 4:8, presta bem atenção nisso. Filipenses capítulo 4 e verso 8 está escrito no livro que é o manual do ser humano. Ele está dizendo para usar a fé. Pensamentos bons para viver coisas boas mesmo no caos. Isso você vai ver em Filipenses capítulo 4, verso 8. Ele vai dizer no que pensar, em tudo que é bom, em tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que é bom. Se há alguma coisa de valor nesses pensamentos, pense nisso. Agora, Filipenses 4:8, Paulo está ensinando no que você deve pensar. Quais são os pensamentos que predominam? Todo pensamento predominante provavelmente vai criar isso em sua vida, ao seu redor, em ambientes dessa maneira, e vai atrair coisas dessa maneira. Existem instrumentos hoje, muito difundidos em nosso meio, para gerar pensamentos nas pessoas.
Quando você gera pensamento nas pessoas, você acaba atraindo atenção e pescando essas pessoas. Instrumentos para gerar pensamentos, poderosos instrumentos de pensamentos. Bem conhecido, televisão, rádio, internet. Quando falo internet, inclui tudo que envolve a rede, principalmente os celulares que estão em toda parte, desde um neném até o mais idoso. Já prestou atenção que eles te fazem pensar que o que eles mostram vai acontecer com você e etc. Que é o que você precisa buscar isso, que você tem que pensar nisso que eles estão mostrando, televisão, rádio, internet. Faz você falar de assuntos que não lhe diz respeito. Você acaba ocupando a sua mente, cuidando da vida dos outros e deixando de cuidar da sua, e eles te controlam. Então você precisa se libertar de algumas coisas para que você possa ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida agradável, uma vida de liberdade. Como eu posso me libertar dessas coisas que me controlam? Presta bem atenção que, na maioria das vezes, tem coisas que você faz na rede, na internet, no rádio ou na TV que você não consegue largar. Parece que aquela sede vem e você precisa novamente assistir, ver ou acessar aquilo. Como eu posso me libertar destas coisas que me controlam? Você precisa libertar a sua mente, a alma. Por isso que a Bíblia ensina a transformação de mente, ou a lavagem cerebral, como alguns dizem. Se a sua mente está suja, você precisa limpar. Se a sua casa está suja, tem que ser limpa. E tudo que é sujo precisa ser limpado, para que seja útil e não descartado. Quando todos esperam Jesus libertar o povo do jugo romano, você vai ver na história do livro, ele, Jesus, estava empenhado em mudar a maneira que as pessoas pensavam a respeito do que realmente é. Jesus então estava trazendo novamente as pessoas de volta à realidade. Estavam mortos naquilo que destruíam eles. Jesus veio e traz vida novamente para as pessoas que o ouvem, para que sejam libertas. Não é interessante isso? Mortos nos delitos e pecados. E Jesus vem e liberta a mente deles, e eles voltam novamente a ter luz em meio a essa ignorância ou falta de conhecimento. Porque as coisas não dão certo para mim? Pode ser a pergunta que você vai se fazer. Ache os pensamentos predominantes e saberá porque as coisas não dão certo para você. Os pensamentos que predominam te levará a um lugar que talvez você não queira. Vamos ver um exemplo dentro das Escrituras ou da Bíblia ou do livro que é o manual do ser humano. A salvação de Zaqueu veio através da mudança da maneira de pensar. Então você pode notar que um homem mudou a sua maneira de pensar e transformou a sua vida e também a vida daqueles que estavam ao redor dele. Se você quiser ler essa história, é muito interessante. Lucas capítulo 19, verso 8, e você vai ver a história de Zaqueu. É bem certo que um pensamento firme e constante te leve a falar: eu vou conseguir isso, eu vou fazer assim, vou construir, e assim se fará. Veja bem, Lucas capítulo 17, verso 16. Se tiveres fé como um grão de mostardas, direi a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Pensamento, fé, com ação, palavras. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta árvore: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Com pensamento, fé predominante e ação, palavras, você traz à existência aquilo que não existe. Presta atenção, não importa se o obstáculo seja um monte,
ou uma árvore é possível remover. Lá em Mateus capítulo 17, verso 20, não vai falar que é uma árvore, uma moreira, mas vai falar sobre o monte. Se tiveres fé, direis a este monte, passa daqui para lá, e assim se sucederá. Hoje a meditação foi sobre fé é pensamento, pensamento firme e constante, pensamento predominante, que pode trazer à existência aquilo que não existe. Sou o Vanderlei. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto.